Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Vamos para mais uma reflexão da palavra do Senhor nesta terça-feira, onde mais uma vez o Senhor nos convida à conversão. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de meditarmos o Evangelho hoje de Lucas 10, 38 a 42, eu quero te lembrar de dar o seu like, dar o seu joinha e também compartilhar para os seus amigos, para os seus irmãos nas redes sociais, para que chegue a mais pessoas, porque tem tantos irmãos precisando ouvir a palavra de Deus, tem tantos irmãos precisando de conversão, como eu e você precisamos todos os dias, então vamos colaborar. O intuito desse canal é simplesmente que a palavra de Deus chegue a mais corações, abranja mais horizontes além da paróquia, além de onde a gente vive, porque a palavra de Deus precisa alimentar os nossos corações. É para isso que ela existe. Então, o Evangelho de hoje, Lucas 10, 38 a 42, tá bom? E nos diz o seguinte, a palavra de Deus hoje. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Essas são as palavras que nos levam à salvação, que vem hoje alimentar o nosso coração. Esta é a palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa alma do dia de hoje, meus queridos irmãos e irmãs. Muito bem, olha, eu não proclamei, eu não li a primeira leitura de hoje, mas ela é maravilhosa. Enfim, a liturgia da palavra desta terça-feira nos convida, o Senhor nos propõe a conversão, nos propõe a deixar para ganhar, deixar para seguir Jesus Cristo. Já na primeira leitura, a gente vê justamente Paulo falando da sua experiência de ter deixado o judaísmo, de ter deixado a perseguição aos cristãos para ser cristão. Logo, olhe a centralidade da palavra de Deus hoje, e que é para nós, que é para a sua conversão, que é para a minha conversão. Na verdade, o que o Senhor nos propõe hoje é que a gente passe do ter, do fazer, para o ser. Eu vou repetir. A centralidade da palavra de Deus hoje para nós é que nós passemos do ter, do fazer para o ser. Observe que Jesus no Santo Evangelho vai dizer: Marta, você anda agitada com muita coisa. Marta estava preocupada em preparar alguma coisa para Jesus, de receber bem, quando na verdade ele diz: não, uma coisa é necessária. Então ele pede que Marta saia dos afazeres, da correria, da preocupação que estava, e ela se coloque aos pés dele. Maria escolheu a melhor parte. E qual foi a melhor parte que Maria escolheu? Estar com Jesus. Foi o que fez Paulo na primeira leitura, hoje ele relata. Ele saiu de uma vida agitada, de perseguir os cristãos, de matar, ou seja, para estar com o Senhor. Ele diz hoje na primeira leitura, você pode pegar aí na sua casa e ler, ele vai dizer que foi se encontrar com aquele que tinham descoberto desde antes, desde o ventre materno, já o conhecia. Então, irmãos e irmãs, é o nosso desafio hoje, é o convite para nós hoje, que a gente não só faça, eu dizia inclusive no domingo, na Santa Missa, em uma das homilias, eu falava isso, O Senhor quer a nossa alma. Então, mais do que oferecer coisas, mais do que fazer coisas na igreja, mais do que querer agradar Jesus Cristo com o que eu tenho para oferecer, a gente tem que se oferecer. Então, repito, o que o Senhor pede de nós hoje é que nós passemos do ter, do fazer, para o ser. E o que é o ser? O verdadeiramente cristão. E o cristão só é cristão ligado a Cristo. Daí vem o termo cristão, aquele que segue Jesus Cristo. Então, o convite do Senhor hoje é para que a gente saia do nosso comodismo, que a gente saia da nossa correria, do nosso ativismo, que muitas vezes a gente entra no ativismo e faz, e trabalha, e cuida de família, e cuida de paróquia, e pinta e borda, mas quando a gente se coloca diante de Jesus,
Inclusive, às vezes a gente corre tanto nas coisas terrenas que quando a gente se lembra e se coloca diante de Jesus para rezar, para escutá-lo, a gente já não tem mais condições, né? Quantas vezes a gente está tão cansado que não reza bem? Porque olha o que ele diz a Marta. Porque como Marta, estamos agitados o dia todo. Às vezes você deixa, irmão, irmã, às vezes você deixa para rezar só à noite, né? Eu tenho certeza que eu estou falando isso e é a experiência de muitos de vocês. Deixam para rezar só à noite. Então passa o dia numa correria, passa o dia no trabalho, cuida de casa, às vezes vai para o seu trabalho fora, e pinta, borda, paga conta, cuida de filho, leva filho na escola, vai ao médico, enfim, a correria do nosso dia a dia. E deixa para rezar só à noite. Aí quando se coloca, de fato, aos pés do Senhor como Maria, já não tem mais pique, já não tem mais condições, já cansou demais. Então, irmãos e irmãs, olha o que Jesus hoje cobra de Marta. Ele acusa e depois cobra, fazendo a comparação. Marta, você está agitada com muita coisa. Irmão, irmã, será que você não está sendo Marta? Será que a tua vida não tem sido uma agitação que não tem sobrado tempo para Deus? Será que a tua vida não tem sido uma correria tão doida que na hora que você até quer oferecer o seu tempo a Deus, às vezes você está até mais ou menos melhor do que Marta, porque lembra de estar aos pés de Jesus e até se coloca aos pés de Jesus. Mas quando você se coloca aos pés de Jesus, já não tem condições, já cansou, né? Às vezes quer rezar a sua vontade, a sua consciência quer rezar, quer oferecer um tempo a Jesus, mas o seu corpo já não tem mais condições, porque você correu demais, passou o dia muito agitado. Então, Jesus hoje nos propõe, deixa isso, deixa um pouco essa correria. Eu sei que você tem que pagar contas, eu sei que você tem que alimentar os seus filhos, eu sei que você tem que cuidar de si, mas cuida primeiro da sua alma, prepara primeiro o teu céu, a tua salvação. Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte da nossa vida é sempre Jesus Cristo. Não esqueçamos disso, viu? A melhor parte da nossa vida é sempre Jesus Cristo. E foi o que Saulo, hoje Paulo, descobriu. Saulo descobriu que em meio àquela correria toda de perseguir os cristãos, de purificar o judaísmo, de purificar a humanidade, de eliminar aquela raça que não prestava, ou seja, os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, em meio àquela loucura que ele vivia para ser fiel ao judaísmo, ele descobriu que tinha uma parte melhor do que isso. E essa parte se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo diz, aquele que o conhecia quando ele ainda estava no ventre materno, como a gente vê também lá em Jeremias. Então ele adere, ele deixa a sua vida, deixa o ter, deixa o fazer, para estar, para ser de Cristo. E se tornou, graças a Deus, nesse grande apóstolo, se tornou, graças a Deus, nesse grande anunciador, nesse grande profeta da nossa fé, que é Paulo. E graças a Deus, tantas cartas belíssimas chegaram até nós e nos alimenta a cada dia na nossa vida espiritual, porque ele entendeu, é preciso sair do ter, do fazer para o ser. É o que o Senhor propõe, meu irmão, minha irmã, a você e a mim hoje. Então, a conversão é sempre caminhar para Cristo. Muitas vezes voltar para Cristo porque eu me afastei. E ter a consciência que mais do que ter, mais do que fazer, Marta estava fazendo coisas. Marta estava preocupada em oferecer, fazer alguma coisa para Jesus Cristo. Tem que oferecer um chá, um café, tem que oferecer alguma coisa, porque é educado, é assim que manda o padrão. Mas Jesus Cristo diz, não é a melhor parte. A melhor parte sou eu. Então, antes de me servir, Marta, você tem que me pertencer. Paulo também descobriu isso. Irmão e irmã, deixemos que nosso coração também descubra isso. Que antes de servir a Jesus, antes de corrermos para sermos bons para Cristo, nós temos que ser de Cristo. Porque nós somos cidadãos do céu. Porque, como disse Paulo, ele nos conhece desde o nosso ventre materno. Antes de sermos gerados no nosso ventre materno de nossa mãe, nós já estávamos no coração de Deus. E é para lá que caminhamos. Então, que a Virgem Santíssima, que o coração de mãe
da nossa Mãe Santíssima, nos ensine, ela também, Maria, né, a Mãe de Deus, nos ensine sempre a nos colocarmos como ela à disposição da vontade do Senhor. E como essa Maria do Evangelho, nós também nos coloquemos aos pés de Jesus sempre, sendo verdadeiros discípulos, aqueles que escutam para depois servir. Maria primeiro escutou, depois ela deu o seu sim, depois ela ofereceu o seu ventre, depois ela se colocou a serviço do Senhor. Mas primeiro ela escutou o Senhor que fala. Pela intercessão da Virgem Santíssima, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.